Oi, artistas! Hoje eu queria falar sobre algumas coisas que fizeram bastante diferença para mim no começo, no processo de viver da minha arte, de ganhar dinheiro com a minha ilustração. E eu vou fazer isso hoje enquanto eu crio meu vision board para 2024. Basicamente, o vision board são algumas fotos que você coloca junto numa visão geral de coisas que você quer atingir nesse ano. Então eu vou fazer isso enquanto eu converso com vocês. Se você quiser aproveitar e pegar o seu tablet ou a sua mesa digitalizadora ou papel e caneta e também papel e lápis e fazer o seu vision board para 2024 também, fique à vontade. Eu vou começar desenhando uma das coisas que eu mais quero tirar, que eu mais quero fazer nesse 2024, que é tirar minha carteira de habilitação finalmente e comprar o meu carro. 2023 foi um ano em que eu consegui realizar bastante coisa que eu queria, bastante sonhos, e 2024 não vai ser diferente. E eu só consigo isso graças ao fato de eu conseguir viver da minha ilustração e conseguir ter uma boa estrutura financeira para realizar as coisas que eu quero, com planejamento e tudo mais. E eu acho que uma das coisas que fez eu alcançar isso, uma das principais coisas que eu mudei, que me fez alcançar isso, foi sem dúvidas o meu foco e a persistência. E não é o foco e a persistência que todo mundo vai falar para você no dia a dia, tipo, se mantém firme, continua e tudo mais. Não é só esse foco. Esse foco também é importante, essa persistência também é importante, porque as coisas levam o seu tempo para acontecer. Mas é também o foco e a persistência específico no que você está querendo fazer. Quando eu estava começando na ilustração, eu era uma pessoa que tentava de tudo um pouco, e tentava de tudo um pouco de forma fraca, basicamente. Eu tinha vontade de estudar todo tipo de ilustração possível. Eu tinha vontade de tentar vender a minha arte de várias formas diferentes. Só que eu não fazia com consistência nenhuma delas, sabe? Eu tentava vender em um grupo, um dia da semana. Aí eu não tinha resultados, obviamente. Aí eu já desistia e passava para outra coisa. Aí eu tentava usar um outro grupo ou uma outra plataforma. E ia fazendo essas coisas meio que de picado. E no fim das contas, nessa época em que eu estava fazendo assim, eu tive praticamente zero resultados. Na verdade, nessa época mesmo eu tive zero resultados. Foi depois que eu fui começando a entender o negócio que eu comecei a ter um pouquinho mais de resultados. E aí eu só comecei realmente a ter resultados melhores com o que eu fazia quando eu parei de ficar mudando de estratégia, foquei em uma coisa só e tentei fazer ela da melhor forma possível até dar certo. E basicamente, do mesmo lugar que veio essa questão de foco e persistência nas coisas certas, veio também a questão de meter a cara. Eu percebi que enquanto eu estava tratando a minha carreira de ilustradora como hobby, eu estava tendo resultados de hobby. Então eu estava tendo resultados de alguém que pega uma commission ou outra porque alguém achou a ilustração bonitinha, mas assim, nada fixo o suficiente para se tornar uma carreira de verdade, para se tornar o meu ganha-pão, digamos assim. E isso veio muito da questão de ficar amaciando muitas coisas que eu podia fazer no dia a dia. Então, meter a cara e fazer o máximo que eu podia todos os dias e o melhor do que eu podia todos os dias mudou muito o meu resultado. Porque é aquele negócio, se você pode fazer a prospecção de um cliente por dia e você vai ter uma fração de resultado dessa uma pessoa que você prospecta todo dia. Mas não existe comparação quando você começa a prospectar, por exemplo, dezenas ou centenas de pessoas por semana. É óbvio que vai dar mais resultado. E às vezes eu ficava procrastinando um pouco com essa questão de realmente fazer o melhor que eu podia mesmo. Então eu deixava bastante, por exemplo, o meu portfólio a ver navios.
E aí, quando chegava alguém pedindo orçamento, eu tinha que correr para organizar alguma coisa para mandar para a pessoa. Bem, meio que eu não dava o devido valor na ilustração para o que eu estava querendo que ela me desse de resultado. Como eu estava querendo que ela me desse o resultado de um trabalho, né, de um emprego, eu precisava me dedicar como se fosse um emprego, até porque eu trabalhei em agência e na agência eu não dava corpo mole, não tinha nem espaço para dar corpo mole. Teve dias que eu já fiz, por exemplo, mais de 10 logos para um cliente, porque o diretor de arte estava com o ego ferido e queria que eu fizesse mais e mais e mais. Por que eu não podia usar todo esse esforço que eu tinha num outro emprego para dedicar a minha ilustração, sabe? Uma coisa que a maioria dos ilustradores, quando vai começar na carreira, não percebe é que ilustração é um trabalho igual a todos os outros. Você vai precisar fazer muita coisa que você não gosta, você vai precisar trabalhar marketing e, isso faz toda a diferença, porque quando a gente tá buscando ser ilustrador, você, querendo ou não, é um empreendedor autônomo. E você tem que trabalhar como empreendedor autônomo. Enquanto você ficar fazendo só o suficiente para ele te dar resultados como hobby, é exatamente isso que você vai conseguir. Resultados de hobby. E é aquela frase famosa que fala que trabalhar dá trabalho. E trabalhar com ilustração também dá trabalho. Mesmo sendo um trabalho que é gostoso porque a gente gosta de fazer isso, ainda assim vai dar trabalho. Eu também não gostava, por exemplo, de ter que fazer proposta para cliente, me sentia um pouco nervosa de passar valores muito altos ou muito baixos e acabar tendo prejuízo. Eu também me sentia extremamente nervosa quando um cliente pedia uma reunião para ver se eu era de confiança, por exemplo. Mas todas essas coisas, elas fazem parte da ilustração, elas fazem parte da carreira do ilustrador, não tem muito como fugir disso. Mesmo a gente trabalhando com algo que a gente gosta, às vezes a gente ainda vai ter que fazer uma coisa ou outra que a gente não gostaria de estar fazendo, digamos assim. Ainda em relação a essas coisas de fazer o que é necessário e meter a cara, uma coisa que eu fazia muito no começo e que tenho noção de que muita gente também faz, porque principalmente agora que nesse último ano que eu passei a criar alguns cursos, criar conteúdos para ajudar outros artistas e tudo mais, é que a gente tende a menosprezar e ignorar as coisas que a gente acha que são óbvias. E eu fazia bastante isso também no começo. Então eu via as pessoas falando sobre divulgar o seu trabalho, prospectar cliente, deixar seu portfólio organizado, fazer marketing do seu serviço. E eu achava que isso era desnecessário, porque, eu sou ilustradora, então eu sou um pouquinho mais acanhada e tudo mais, eu vou descobrir um outro jeito de trabalhar com serviço, com prestação de serviço que não envolva divulgar o meu serviço. E, sinceramente, é muito difícil você encontrar hoje em dia, no tempo, nos anos da tecnologia, nos anos das redes sociais, é muito difícil você encontrar uma forma de sobreviver da sua ilustração sem divulgar o seu serviço. É realmente muito difícil. Eu falo para você porque eu já estou trabalhando com ilustração há alguns anos agora, já vivo da minha ilustração há alguns anos. E eu preciso fazer bastante coisa no meu dia a dia para ter resultados. E essas coisas envolvem marketing, envolvem divulgação, envolvem prospecção, envolvem entender o nosso público, realmente levar em consideração que você está sendo um empreendedor autônomo é uma das coisas que mais vai ajudar. E aí você começa a ver a sua carreira de ilustração como um business, digamos assim. Então, se em algum momento você se pegar pensando, todo mundo fala para fazer isso, isso e isso, mas, eu já sei disso, não dá resultado. E às vezes você nem tentou para ver se dá resultado. Para um pouco e vê se você não tá ignorando o óbvio, porque mesmo sendo óbvio,
esse óbvio precisa ser feito. Por exemplo, se eu falar para você que uma das coisas mais importantes para começar a vender a sua ilustração é você ter um portfólio bem estruturado, provavelmente você já sabe disso. Mas se você sabe, você não parou para estruturar o seu portfólio da forma correta para o cliente que você quer procurar, você está ignorando o óbvio, você está deixando de fazer o que é óbvio. E se nem o óbvio você está fazendo, como que você vai pular etapa? Vai ficar faltando. Você vai deixar coisas em falta no processo e isso, querendo ou não, vai sim atrapalhar os resultados mais para frente. Então, uma das coisas que eu parei de fazer foi isso, de ficar ignorando o óbvio. Inclusive, isso é uma frase que meu professor de violino fala o tempo inteiro. Se você sabe o óbvio e não está fazendo, faz o óbvio. E aí, depois que você fizer o básico, que você fizer o óbvio, para você é óbvio, aí você começa a pular para coisas mais complexas. E é engraçado essa questão de fazer o óbvio, porque realmente tem muito ilustrador que acha que as coisas não dão resultados só porque eles já ouviram falar, sabe? Por exemplo, a mesma coisa que eu virar para você e falar, tráfego pago é muito importante para o marketing hoje em dia. Você provavelmente já viu alguma propaganda, já viu alguém falar sobre tráfego pago e sobre como é uma área que está crescendo. E isso pode soar óbvio para você, por exemplo, se você já ouviu bastante falar sobre isso. Só que isso não anula o fato de que isso realmente é um fato. Mas tem gente que pensa que se ela já sabe de uma informação, essa informação se torna desnecessária, essa informação se torna inútil. E eu vejo muito isso em algumas pessoas que compram, que caem de paraquedas nas minhas páginas e acabam comprando o meu e-book, por exemplo, achando que eu vou ensinar alguma fórmula mágica para conseguir clientes e não fórmulas e estruturas e estratégias para a pessoa trabalhar para conseguir esses clientes. Então, por exemplo, eu mostro as 3 estratégias que eu uso no meu dia a dia para conseguir os meus clientes. E essas 3 estratégias são através de plataformas digitais, que é a principal base quando você está começando e não tem dinheiro nenhum. Então, uma boa forma de você começar a levantar os seus primeiros trabalhos e ter as primeiras experiências. E aí as pessoas já acham que todo o conteúdo é desnecessário porque elas conhecem algumas plataformas, tentaram pegar clientes em uma ou 2 dessas plataformas e não tiveram resultados porque não fizeram direito. E aí essas pessoas que caem de paraquedas acham que é um conteúdo desnecessário, quando na verdade é uma escadinha de conhecimento. Você vai começar, por exemplo, pelas plataformas para se estruturar. Depois você vai para a parte de prospecção passiva, que são os anúncios e a divulgação orgânica do seu trabalho. E depois você vai para a prospecção ativa, que é basicamente entrar em contato direto com os clientes da forma certa. E esse lance de eu já sei, eu já conheço plataforma tal, já tentei uma vez e nunca deu resultado. Tá, às vezes você só não fez direito, às vezes você só não fez por tempo suficiente. Da mesma forma que quando eu comecei, eu também tentei fazer trabalhos em algumas plataformas e eu não tive resultado, porque eu tentava um dia ou uma semana, não tinha resultado e eu pulava para a próxima. E não é assim, nada na nossa vida vai ser assim. Você tentar dar foco nessa coisa por um dia só ou por uma semana só e achar que você vai ter resultados para sua vida, que vai mudar a sua vida, sabe? Uma outra coisa que eu sempre ignorei e que muita gente também ignora é o fato de que quando você é um prestador de serviço, quanto mais você mostrar do seu serviço, melhor vai ser. Então, quanto mais você aparecer mostrando o seu trabalho, melhor vai ser para você. E eu tenho noção, eu tenho ciência de que a maioria dos ilustradores, das pessoas que gostam de desenhar, são pessoas um pouco mais introvertidas, que não gostam de compartilhar
o rosto, não gostam de fazer vídeos ou se sentem acuados com o crescimento das redes sociais. Mas, querendo ou não, as redes sociais são muito importantes hoje em dia. Não tem como eu falar pra você, não usa rede social. Eu vou estar mentindo pra você se eu falar que elas não são uma boa forma e uma forma gratuita de você alavancar o seu nome como ilustrador sem precisar investir nada de dinheiro. E a maioria dos artistas, e eu também fiz isso bastante no começo, ignora e negligencia bastante essa questão de mostrar o serviço, sabe? De divulgar o serviço mesmo. Quando eu comecei, principalmente, eu migrei de área, né? Eu não ilustro. Eu desenho desde criança, mas nunca foi o meu intuito ser ilustradora até, os meus 18, 19 anos, quando eu estava no meio da faculdade de biologia, e aí eu comecei a ter contato com design e com ilustração, e aí eu migrei de área. Mas, então assim, nesse começo, principalmente quando eu migrei de área, ninguém sabia que eu ilustrava, eu não falava pra ninguém, eu não mostrava as minhas artes. O único Instagram que eu tinha era com um codinome diferente do meu, assim. As pessoas não sabiam que era as pessoas não sabiam nem o que eu fazia, assim. E, querendo ou não, fazer networking, divulgar o seu trabalho, é tudo uma partezinha da base, sabe? Daquela base, da mesma base que eu falei que é necessária e que é o óbvio que é necessário e que precisa ser feito mesmo sendo óbvio. E aí, hoje em dia, por exemplo, eu falo que eu sou ilustradora para Deus e o mundo. Eu sempre mostro os meus trabalhos, eu tento usar a rede social da melhor maneira possível. E lembrando de uma das primeiras coisas que eu falei, que é meter a cara. Se você vai fazer posts sobre a sua ilustração, se você vai começar a mostrar a sua ilustração nas redes sociais, mete a cara, não fica alisando, não fica fazendo carinho nessa parte. Você vai lá e começa a fazer conteúdo de verdade, com consistência. Não tem a menor condição, e eu falo isso com toda certeza, de você colocar em prática todas as coisas que são da base, da estrutura, para ter uma boa carreira como prestador de serviço no geral, independente de ser com ilustração. Inclusive, até se você vai querer vender a sua arte em formato de produtos físicos, por exemplo, tipo prints ou produtos personalizados, ou até mesmo artesanato. Não tem a menor condição de você fazer toda a base, estruturar toda a base e fazer com consistência e não ter resultados. Isso não existe. Principalmente hoje em dia, na era da comunicação, na era das redes sociais, onde todo mundo consegue ter a visibilidade de pessoas grandes, sabe? Uma outra coisa que fez bastante diferença para mim, principalmente de começar a fidelizar clientes, foi começar a fazer ilustrações, começar a trabalhar minha arte em cima de algo que me representa. Então, tentar encontrar alguma coisa que representa você, a sua essência, e fazer artes em cima disso ajuda muito você a encontrar os primeiros clientes, porque você vai basicamente conectar essas pessoas à sua ilustração, sabe? Então, ao invés de você fazer arte em cima de trends ou coisas que não tem nada a ver com a sua essência, se você passar a criar artes em cima de coisas que representam a sua essência, que você gosta, que te inspiram e tudo mais, você vai passar a fazer coisas que você é muito mais criativo, sabe? Você vai ser muito mais criativo criando as suas ilustrações, criando projetos para portfólio. Então, por exemplo, uma das coisas que me representa e que eu sempre gostei desde criança é jogar videogame, jogar RPG, assistir desenhos, animes, fazer essas coisas relacionadas a mundos de fantasia, por exemplo. E eu tento trazer isso bastante nas temáticas das ilustrações que eu faço.
Uma outra coisa que eu passei a gostar bastante, me conectar desde a adolescência, foi a música. Então, eu toco instrumento, eu me envolvo bastante com música, então eu tento também trazer e fazer projetos relacionados à música. E querendo ou não, isso já me rendeu alguns projetos nesse meio, porque é uma coisa que conecta e que um cliente que tem essa mesma temática no serviço dele, ele vai querer que a pessoa que vai ilustrar o projeto dele seja uma pessoa que entende o que ele está querendo fazer, o que ele está querendo passar de sentimentos no projeto dele, sabe? Então é isso, basicamente, se você quer começar na carreira de ilustrador para valer, não fica pensando muito nas coisas que você já sabe, porque mesmo sendo as coisas que você já sabe, elas precisam ser colocadas em prática. Tenta fazer o seu melhor de verdade, sem corpo mole. Então, mesmo que você já saiba alguma coisa que é óbvia, que alguém te falou, se você comprou um curso que mostra alguma coisa, algum detalhe de que você já sabia, faz isso e faz de forma consistente, mete a cara de verdade, porque se você fizer isso, é praticamente impossível de verdade você não ter nenhum resultado com a sua arte. Isso serve tanto se você quer encontrar um emprego na área, quanto se você quer vender commission, se você quer vender para a área de publicidade ou para editoras, se você quer vender os seus produtos físicos e personalizados com ilustração, os seus produtos digitais mesmo. Independente da área que você for focar na sua ilustração, encontra uma forma de todo dia você tentar fazer algo a mais pela sua carreira. Então é isso, ficou assim o meu vision board para 2024. Algumas coisinhas que eu quero conquistar, minha carteira de habilitação, meu carro, vou tirar o passaporte esse ano também para fazer viagens internacionais, comprar uma câmera e, como eu me mudei recentemente para essa casa, eu tenho que remontar todo o meu setup e todo o meu escritório de novo, então é uma das coisas que eu já tenho que fazer desde o começo do ano. E é uma coisa que vai me deixar muito feliz de ver o meu cantinho arrumadinho de novo. Enfim, fala aqui pra mim quais são as suas metas para esse ano e se alguma das coisas que eu falei aqui pra você faz algum sentido e vai te ajudar de alguma forma a começar a ter resultados nas suas ilustrações. Não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. A gente está postando todos os dias da semana ao meio-dia. E se você quiser acompanhar os conteúdos que eu posto diariamente lá no Instagram, o link também tá aqui na descrição do vídeo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!